Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe 30 livros que eu quero ler antes de fazer 30 anos. Bom, gente, esse é um vídeo que eu vi a Juliana Garrido fazendo. Ela fez 50 livros pra ler antes dos 50 anos. Eu achei muito legal. Eu vi que tem gente que faz 30 antes dos 30, mas eu não assisti nenhum vídeo. Então eu vou deixar o vídeo da Juliana aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem assistir. E eu achei uma ideia muito bacana. Eu fiz 26 anos em julho, então tem 4 anos aí mais ou menos pra gente ler todos esses livros. E aí a minha ideia é ver como que eu vou me organizar pra ler todos esses livros que eu quero ler. Eu tô pensando em trazer em formato de sorteio aqui mensal pro canal. Então comentem aí como vocês acham que fica a melhor maneira da gente organizar essa leitura aí desses livros que eu vou trazer aqui pra vocês. Não tá em ordem qual que eu vou ler primeiro, qual que eu vou ler depois. Então eu vou começar, eu acho que pelo maior da lista aqui, tá? Que é Os Miseráveis. Eu tenho duas edições, uma que eu tenho há muito tempo, que é essa aqui da Martin Claret. Essa edição grandona, que é um tijolão esse livro aqui. Eu ganhei esse livro de amigo secreto e eu gostei muito, muito de ter ganhado já faz muito tempo. E eu não li ele ainda por conta do tamanho, acho que demanda muito tempo da gente ali e por ser uma obra muito extensa, mas também porque eu acho ele um pouco desconfortável para ficar carregando. Eu leio muito nos lugares, então em horários ociosos ali, então eu acho ele um pouco desconfortável. E recentemente eu adquiri essa edição aqui da Penguin, que ela é em 2 volumes, eu comprei num sebo. E os livros estão bem novinhos, ó. Só a caixa que tá um pouquinho mais destruidinha, mas os livros estão bem novinhos, eles são assim, ó. Então, me motivou a ler um pouco mais agora eles. Então, acredito que até o ano que vem eu quero ter lido esse livro aqui, tá? Então, gente, esse é o primeiro livro aí da lista dos 30 livros. E outro livro que eu quero ler antes de chegar aos 30, por favor, é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, esse aqui é um classicão russo, é muito famoso. E diz que tem muita parte psicológica e muita parte de você entrar na mente do que tá acontecendo ali. Então é um livro que eu não quero deixar passar e não quero passar muito tempo da minha vida sem lê-lo. Provavelmente também no ano que vem. Outro livro, então, que na verdade são 2 livros, mas eu conto como um, tá, gente? Vai ter alguns assim, igual Os Miseráveis ali em 2 volumes. É Os Irmãos Karamazov, também do Dostoiévski, que eu tenho essa edição também linda da editora 34. E esse aqui, ele é um pouco maior, ó, porque somar aqui dá bastante página. E esse livro aqui, eu tô muito afim de ler ele até o final desse ano, gente. Vamos ver se sai aí uma leitura desse livro. Também diz que é uma obra-prima do Dostoiévski ali. E tem muito conteúdo psicológico e foi indicado, acho... Não sei se foi esse ou se foi o Crime e Castigo, mas que tem ali até comentários do Freud. Então, gente, eu acho que é uma super obra aí. E a gente tem que ler, né? Pra tirar as próprias conclusões. Outro livro também que tá na minha lista é o Moby Dick, do Herman Melville. Essa edição aqui também é da editora 34. Então ele é um super clássico, diz que é um pouco mais detalhado, mas é um livro que eu acho que tem que ler também e a gente tirar nossas próprias conclusões. O próximo livro que eu quero ler é uma literatura brasileira. Eu também comprei recentemente esse livro aqui, que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Gente, a premissa desse livro me interessa muito. Tem um filme que saiu recentemente, que é Grande Sertão, que eu vi num trailer no cinema e eu não assisti porque eu tô achando que tem alguma coisa a ver com essa história aqui, mas eu não sei, pode ser que seja ou pode ser que não. Então, se vocês já tiverem visto, me avisem, por favor, pra saber se eu posso assistir esse filme aí ou não, antes de ler. Mas esse livro aqui tem bastante pessoa que fala da linguagem, então o autor ali, ele cria umas palavras, ele une algumas palavras ali, e aí tem muita gente que reclama. Bom, vamos ver, eu acho que não vai ser uma leitura tão fácil, mas é uma leitura que eu quero muito fazer, então eu vou me esforçar pra fazer. Gente, outro livro que eu quero ler é Os Três Mosqueteiros. Esse aqui do Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas, ele é o autor do Conde de Monte Cristo, se eu não me engano, mas eu não tenho esse livro e aí eu não peguei. Gente, uma coisa que eu não falei pra vocês, uma regra que eu coloquei aqui, eu só peguei livros que tem na minha estante. Tem alguns livros que eu quero ler também antes dos 30, mas que não estavam na minha estante, eu não trouxe pra desafogar um pouco essas leituras ali, esses livros não lidos, tá? Então, esse aqui é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas.
E é uma história bem famosa, tem filme da Disney, então todo mundo sabe um pouco das historinhas. Mas eu não sei nada, porque eu não assistia muito esses filmes da Disney, então eu acho que é um privilégio até, eu vou ler muito sem saber da história. Eu gosto muito de ler sem saber muito da premissa. Então é um que eu quero ler antes dos 30 anos aí. Então, outro francês que eu quero ler aqui também, que é o autor dos Miseráveis, é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Essa história também é outra história que tem adaptações da Disney. E eu já até comecei a assistir essa adaptação da Disney, mas eu não concluí. Mas também não assisti, mas sei um pouco da história. Mas diz também que não tem muito a ver com a história ali do filme da Disney. Diz que só pegaram e se inspiraram e tal. Então esse aqui também, outro livrinho que eu pretendo ler aí em breve. Gente, outro calhamaço. Olha, tem bastante calhamaço aqui, tá? Então, acho que dá pra ler em 4 anos. Eu sei que 30 livros não é muito, mas olha, tem página aqui, hein, gente? Outro que eu quero ler, então, é o David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, olha isso. É um tijolo, né? É um tijolinho. Gente, essas edições da Penguin eu acho tão fofas, mas elas são tão frágeis. Olha, esse que eu derrubei, amassei ali. Dá uma dosinha. Mas eu quero muito ler esse livro. Ele é um romance de formação, conta a história ali do David Copperfield. Gente, eu não vou passar muito a premissa desses livros aqui pra vocês, porque eu não gosto de ler muito. Eu gosto de ler, abrir o livro e pegar por surpresa. Então eu vou muito por indicação do que me falam. Então se a pessoa falar, esse aqui é o meu livro favorito da vida, eu vou pegar, vou abrir, vou ler do zero ali. E aí, depois eu vou saber o que é a história. Então, gente, outro livro que tá aqui na minha lista, também do Charles Dickens, é o Grandes Esperanças. Pessoal, eu tenho esse livro aqui há muitos anos já, eu acho que já faz uns 10 anos que eu tenho ele na minha estante, e eu ainda não peguei pra ler. Então, é um livro que vai sair antes dos 30, hein? Acho que eu vou até abrir um projeto aqui no canal pra gente ir atualizando essa listagem aí conforme eu for lendo e trazendo pra vocês. Outro que eu adquiri recentemente, mas que eu quero ler antes dos 30, o Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Eu até fiquei na dúvida se eu ia trazer o Mrs. Dalloway ou o Passeio ao Farol. Esse aqui eu adquiri recentemente, até saiu no meu outro vídeo ali de novos na estante. Mas eu trouxe esse aqui porque eu acho que ele é o mais famoso da autora. Eu gosto muito de ler o mais famoso da autora e depois, se eu gostar, eu vou indo lendo os mais paralelos. E também porque meu namorado leu recentemente o Mrs. Dalloway e ele não recomendou muito. Então até me deu uma desanimadinha de ler aquele lá. Mas eu vou ler então esse aqui, o Passeio ao Farol. Outro livro que tá na minha lista e que eu tô muito afim de ler, mas ainda não tive tempo de pegar pra ler, é O Triste Fim do Policarpo Quaresma. Esse aqui é um livro brasileiro, do Lima Barreto. Essas edições da Penguin de livros brasileiros são laranjados. Não gosto muito, mas fazer o quê? Mas a premissa da história me interessa muito. Eu vi alguns comentários falando, é o nosso Don Quixote brasileiro e tal. E quem viu aqui meu vídeo de livros favoritos da vida sabe que o meu livro favorito é o Don Quixote. Então, assim, eu fiquei muito animada pra ler. Ele é um cara que enlouquece ali, tão patriota que ele é. Então eu vou ler em breve vai sair vídeo aqui desse livro no canal, hein, gente? Outro também que eu adquiri recentemente foi o Angústia, do Graciliano Ramos. Eu até disse aqui no vídeo dos Novos na Estante que eu só li o Vidas Secas e pelo Vidas Secas o Graciliano Ramos se tornou o meu escritor favorito. Então eu sinto uma carência ali de ler outras coisas dele. Acho que tá faltando no meu repertório mais livros dele ali, pra ele realmente ser o meu escritor brasileiro favorito. Então, um que eu vou ler em breve, Angústia, dele. Próximo livro aqui, gente, é As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Esse livro aqui, ele saiu num sorteio. Eu e meu namorado, a gente sorteou um livro pra gente ler até o final do ano. E aí, no meu, saiu As Vinhas da Ira. Então, eu vou ler até o final do ano esse livro aqui. Mas é um livro que eu já tive recomendações na época que eu tava lá no ensino médio. Então, é um livro, assim, que parece ser muito interessante. O Steinbeck mesmo tem um prêmio Nobel da literatura também. Unindo ali o Steinbeck, eu peguei o A Leste do Éden. Esse aqui eu fiquei com muita vontade de ler depois de ver o vídeo da Tatiana Feltrin, falando da história e tudo mais. E como ele tem alguma relação meio bíblica, então eu achei que parece ser bem interessante. Então também quero ler em breve, gente. Eu acho que esses dois eu vou engatar um atrás do outro, porque às vezes quando eu entro na mesma vibe ali, vai que vai. O próximo livro da minha lista... Gente, vocês viram que é só calemaço, né? Meu Deus do céu. Bom, eu vou dar um jeito. Vamos ler isso aí antes dos 30, hein, galera? O próximo livro aqui da minha lista é o Oliver Twist, do Charles Dickens também. Tem essa edição aqui, ela é grandinha de tamanho.
E eu acho a capa fofíssima, gente. Pode ser que vocês não gostem, podem achar meio brega, mas eu acho fofíssimo, parece uma história infantil. Sei que conta a história do Oliver Twist, ele é um órfão, e aí vai acompanhando a vida dele e tudo mais. Eu acho que algo meio David Copperfield também. Posso estar falando uma besteira aí, me corrijam se eu estiver errada. Mas quero muito ler esse livro. É um livro muito citado em outros livros. A maioria dos livros que eu trouxe aqui foi citado em outros livros por outros autores. O personagem principal amava tal livro, o outro amava tal outro livro. Então, isso pra mim é um esquema de pirâmide dos autores, assim, você vai lendo um livro, aí o outro recomenda outro livro, e aí fica nisso e você vai criando uma wishlist enorme. Gente, eu adoro isso, saber que eu tô lendo um livro recomendado por um autor que eu li recentemente. Bom, outro aqui da lista é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Gente, eu já li o Morro dos Ventos Uivantes, que é da Emily Brontë. E aí eu tenho Agnes Grey e eu tenho esse aqui, o Jane Eyre, que é um super clássico também. Então, vai ser lido aí em breve. Esse aqui eu tô com muita, muita vontade de ler. O próximo livro que eu quero ler aqui é um que eu tenho também há muitos anos, que é o Ilusões Perdidas, do Balzac. Esse livrinho aqui, que ele é um tijolinho. É uma edição de bolso da Saraiva, que tinha... aqui em Curitiba tinha a livraria Saraiva antigamente, hoje em dia não tem mais. E é uma ediçãozinha bem boa. Ela, apesar de ser de bolso, só de abrir você já quebra a lombada, ó. Eu nunca li, mas só de abrir você já quebra. Mas não tem problema, é o perfil aí do livro. Mas ela é folhinha amarela e tudo, dá pra ler bem tranquilamente. Então, quero ler um Balzac aí antes dos 30. O próximo livro, ele é um tema um pouco delicado pra mim, porque recentemente eu tentei ler um livro desse autor e não foi, mas eu vou ter fé que eu vou conseguir ler esse livro aí antes dos 30, que é um super clássico, que é um ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Gente, esse livro tem uma temática muito incrível, muito interessante. Então eu quero muito ler, dar minha opinião, e tem muita gente que ama, é o livro favorito e tudo mais. Mas recentemente eu tentei ler As Intermitências da Morte e não funcionou pra mim a forma como ele escreve, muito num fluxo só, acabou me deixando um pouco dispersa ali da história. Mas eu li o Conto da Ilha Desconhecida e eu gostei. Então assim, gente, esse aqui eu vou tentar, com certeza, e quero muito conseguir ler antes dos 30. E eu vou conseguir porque é um livro, gente, não é um chefão da final aí. Vamos conseguir. Outro que eu vou ler ainda esse ano, hein? Olha, anotem aí, pra me cobrar depois. É o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro aqui, ele tem uma premissa bem interessante, acompanha a vida dessas meninas e tudo mais. Mas eu tô deixando pra ler ele no final do ano, porque eu sei que ele tem passagens no Natal. E eu gosto muito dessas coisas temáticas, eu acho que a gente entra muito mais no livro. Então eu tô deixando ele pra ler no Natal aí, nessa época, pra poder estar mais dentro da história ali do livro. Então é só isso que eu tô esperando, gente. Mas ele vai ser lido em breve e eu acho que ele é um livro tranquilo de ler, mais rápido também. Outro livro que eu tenho aqui, eu quero ler, é o Gente Pobre, do Dostoiévski. Esse livro aqui, ele foi uma das primeiras, dos primeiros romances dele, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ele é um romance epistolar, então ele é trocado por cartas ali entre um personagem principal e uma amiga. E fala muito da pobreza. E o Dostoiévski era um cara pobre, então ele sabia do que ele tava falando. E, gente, nada me pega mais do que esses livros, assim, de sofrimento, de coisa real, sabe? Nossa, eu adoro. Então, lerei em breve. É um livro fininho, acho que dá pra ler aí no próximo ano, tá? Não vou sacrificar esse ano ainda, não. Outro livro que tá aqui na minha lista, que eu já li coisa desse autor, é o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui tá até meio marcadinho, que meu namorado leu recentemente e adorou. Eu li o 100 Anos de Solidão, que é o mais famoso ali do Gabriel, e eu adorei o livro dele, e aí eu me interessei, eu fiz uma mini coleçãozinha dele aqui, e tô comprando mais livros ainda, e é um escritor que eu quero ler tudo, também tem prêmio Nobel, e acho muito, muito diferente a forma como ele escreve, acho bem bacana. Gente, outro livro que eu tenho aqui, ele também é um russo, essa versão que eu tenho aqui, ela é adaptada, tem gente que não gosta, mas eu pretendo ler a versão original desse aqui. Mas tem alguns livros que às vezes eu não tenho tanto interesse em ler, e aí eu compro a versão adaptada pra ter uma noção do que tá acontecendo, e se eu gostar eu vou lá e compro a versão integral. Então esse aqui é o Guerra e Paz, do Tolstói. Eu não sei muito o que é a premissa desse livro, eu só sei que ele é muito famoso e muito comentado, então isso me atiça muito pra ler, e eu quero ter esse livro no meu repertório aí antes dos 30. Outro que eu tenho aqui é o Retrato de Dorian Gray.
Esse livro aqui também não é muito grande, do Oscar Wilde, e ele é um livro que tem uma premissa muito interessante pra mim, que é o cara que se apaixona pela própria imagem, ele fica meio que obcecado pela própria imagem, alguma coisa assim. E aí, essa edição que eu tenho aqui, ela é um pouco sensacionalista, ela é da Príncipes, daí aqui tem assim, e aqui atrás ele tá assim, então, não sei. Tem gente que fala que é um pouco terror e não sei, vamos ver. Vou ler e descobrir. Outro do Tolstói que eu tenho aqui também na edição adaptada é o Ana Karenina, mas esse aqui eu já quero providenciar a edição integral porque é um livro que eu tenho muita vontade de ler, que conta a história da Ana Karenina e da sociedade ali da época. E eu sei que tem algumas questões de adultério, eu acho que eu vou gostar de ver como a mulher foi retratada aqui nesse livro. Então tá aí para minhas próximas leituras antes dos 30. Outro também que tá aqui na minha lista, agora já tá acabando, gente, é o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu tinha muito mais vontade de ler esse livro há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu devia ter lido. Mas eu vi muito comentário negativo de algumas booktubers que eu sigo aqui, que leu o livro e não gostou, achou muito chato. Ou entra naquelas listas, os livros que eu não gostei, os livros... Tava entrando esse livro aqui, confesso, me deu uma desanimada, mas... ainda quero ler, ter minha opinião aí. E, de preferência, antes dos 30, já que eu tô fazendo esse vídeo aqui, me comprometendo agora com essa situação. Gente, outro que eu adquiri recentemente é o Pais e Filhos, do Turgenev. Eu quero muito ler o Pais e Filhos do Turgenev, porque eu nunca li nada dele. E eu acho que é legal começar, acho que é o livro mais famoso dele. E acho legal começar por essa leitura. Eu tenho o Diário de um Homem Supérfluo dele também. Então vai ser um desses dois. Mas... pra listar antes dos 30, eu preferi trazer o Pais e Filhos, que é o livro mais importante dele, se eu não me engano. Outro livro que eu quero ler na minha listagem aqui, eu nunca li um livro ainda da Jane Austen. E ela é muito clássica. E eu coloquei aqui o mais famoso dela, o Orgulho e Preconceito. Eu tenho essa capa aqui também, que ela é bem feia. Mas o importante pra mim é o conteúdo ali, se tudo tiver certinho é o que importa. Eu tenho um box dela, então tenho Jane Austen, tenho Mansfield Park, tenho Emma. Mas eu trouxe o Orgulho e Preconceito porque é o mais famoso dela, tem filme. Eu já até uma vez comecei a ver o filme, mas não continuei. Fico feliz de não ter continuado, porque agora eu não sei nada da história, então vai ser legal ler e descobrir tudo novo. E aí, o próximo livro, ele é um de terror gótico, que é muito, muito famoso, gente. É o Drácula. E esse livro aqui, ele é do Bram Stoker. Ele é um livro muito famoso e tudo que tem de vampiro, basicamente, ali se originou dele. É o que é falado, né? Mas ele é um romance epistolar também, então tem a questão de você estar vendo um documentário sobre vampiros ali, praticamente. E é um livro que tem muita referência na contemporaneidade, então é muito importante a gente ter aí no repertório. Então ele vai estar aí na minha lista aí dos próximos livros. Outro livro que eu quero ler, mas eu dei uma desanimadinha dele também, é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Bom, quem viu no meu vídeo ali dos livros lidos em setembro, eu li o Novembro de 63. O principal lá, ele é um professor de inglês e ele cita bastante esse livro como imponente e muito rebelde pra sua época, e eu fiquei muito interessada. E aí também meu namorado leu recentemente e ele não recomendou muito. Gente, esse negócio assim, a pessoa não me recomendar, já dá uma desanimada. Ou então se é um booktuber que eu sigo assim, que eu tenho um bom gosto e tal, me desanima também um pouquinho. Mas eu vou ler e tirar minha própria conclusão, não vou deixar de ler por causa disso. E por último, eu tenho um livro que ele é um clássico, mas ele parece ser tranquilo de ler, que é o Alice no País das Maravilhas. Esse aqui são os dois livros, que é Alice através do Espelho e Alice no País das Maravilhas. Gente, eu tenho essa edição aqui, ela é lindíssima, eu ganhei do meu irmão. E ela é assim, ó, toda almofadada e tem essas capinhas douradas ali. Tem as páginas douradas aqui, tá vendo? Ela é linda, linda, linda. E ela parece ser um livro assim tranquilo de ler, tipo, não é muito grande. Então, é um que eu vou ler em breve também. Então, gente, esse foi o vídeo dos 30 livros que eu quero ler antes dos 30. Comentem aí como vocês acham que a gente faz aí pra se organizar no canal. Se eu faço um projetinho, se eu sorteio um livro por mês, ou se for muito grande, a cada 2 meses aí. Deem a opinião de vocês e acompanhem aí, porque vai sair vídeo de todos esses livros. Então comentem aí o que vocês acharam, se vocês já leram, quais desses livros vocês me recomendam e quais desses vocês não recomendam, que não foi uma boa leitura.
E é isso, gente. Não esquece de curtir e compartilhar se você gostou desse vídeo. E até a próxima!